Tá bem, Jean, até aqui você falou de fonética-fonologia, falou pra gente o que é linguística, falou de morfologia, e aí falou então que a morfologia se ocupa lá das palavras, mas e agora? O que é que eu faço com essas palavras tudo reunidas? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você está aqui nessa série do que é, e hoje a gente vai falar sobre sintaxe, ela mesma, como parte justamente da gente entender um pouco mais as diferentes áreas da linguística que vão se ocupar de diferentes interesses, mas que podem muitas vezes conversar entre si, como a gente já viu nos outros vídeos da série que passearam por aqui. Você já pode também estar aí se perguntando: Oba! Hoje é o dia que a gente vai falar do Chomsky. Não, hoje não é dia do Chomsky. Chomsky vem pra gente na semana que vem, quando eu faço a série Linguistas do Mundo, e nesse caso eu acho que não tinha como não falar de Chomsky quando a gente faz essa conexão com a sintaxe. Mas hoje a gente dá um passinho atrás, a gente vai falar de sintaxe, esse olhar introdutório para você pensar como é que faz. Até aqui a gente vinha falando justamente sobre a conexão, por exemplo, as relações que se estabelecem entre diferentes fonemas, e quando esses fonemas se transformam em morfemas, e quando esses morfemas se agrupam e se transformam em palavras. E a gente foi entendendo que para fazer essas conexões todas, inevitavelmente as línguas vão fazer escolhas diferentes. Ou seja, eu posso fazer a palavra travessa em português, e aí dentro eu tenho esses dois fonemas, o T e o R, juntinhos, um ao lado do outro, mas há línguas, por exemplo, em que essa relação, ou seja, essa conexão entre o T e o R, para formar esse tra, não é possível. E essas relações não vão se estabelecer apenas no nível dos fonemas, digamos assim. A gente, como eu disse, já olhou lá para como é que a morfologia também vai pensar essas relações. E quando a gente chega na sintaxe, bastante conhecida, o que a gente tem é uma disciplina que se interessa por entender quais são as relações que se estabelecem entre palavras em uma dada língua que permitem que você faça justamente a composição de uma frase, de uma sentença. Porque veja, as palavras elas não ficam aí isoladas, elas estão justamente agrupadas em sentenças. E há quem diga que, portanto, o interesse ou a maior unidade de análise possível deveria ser justamente a frase. E aí é aquele lugar que a gente já sabe nos estudos linguísticos que tem treta, porque vai ter gente que vai dizer que essa é a maior unidade, é o lugar da nossa máxima atenção, e tem gente que vai dizer que não, de jeito nenhum, a gente tem que olhar para o texto e não apenas para a frase isolada. Então, tem aí na sua cabeça que isso é também motivo de reflexão e discussão dentro da linguística. Mas é evidente que a gente não pode deixar de lado as reflexões em torno justamente dessas relações que se estabelecem e que permitem que um conjunto de palavras se transformem numa sentença. E aqui, gente, eu estou usando as palavras frase, sentença, de maneira assim indiscriminada, bem informalmente, porque há aí reflexões sobre oração, frase, sentença, a gente poderia discutir isso aqui, mas não é o foco hoje. Veja, quando eu fiz o vídeo de Saussure, a gente falou sobre os tais eixos sintagmático e paradigmático. Essa é uma reflexão antiga e importante dentro da linguística, justamente que nos faz entender que uma língua ela tem essa linearidade, ou seja, você tem uma palavra depois da outra. E o que os estudos da sintaxe vão nos dizer é que, embora a gente tenha aí uma palavrinha colocada depois da outra, ou seja, linearmente, isso não implica que isso seja feito de maneira aleatória ou não ordenada. E o que vários estudos de sintaxe vão tentar nos mostrar é que a obra do vizinho ainda não acabou. Não é mesmo? E o que os estudos da sintaxe vão tentar nos mostrar é que justamente há uma hierarquia entre esses elementos que compõem uma frase, que são esses constituintes de uma frase. Você tem, por exemplo, Maria soltou um rojão no São João. Quando você fala Maria soltou um rojão,
Soltou um João é ótimo. A Maria soltou um rojão no São João. Quando você vai para a escola, você já sabe que é assim que se faz. Porque quando você aprende uma língua, você vai reconhecer justamente já essa ordem. Ela tá ali já inconscientemente, digamos assim, na sua cachola. E você não fará algo como rojão ou Maria soltou a João São No. Você não faz essa combinação. O que, inclusive, nos estudos de sintaxe, vai aparecer uma formação como essa, que é considerada agramatical, vai aparecer com um X em cima, no início da sentença. E quando eu chamo aqui de agramatical, não faça a conexão com a gramática normativa, porque não é disso que se está falando. Essa gramática seria a parte dessa competência que discute Chomsky lá nos seus variadíssimos, muitos estudos, e é uma gramática que nos permite então compreender que a gente fala a Maria soltou o rojão no São João e que a gente não vai fazer essa outra coisa separando e organizando os elementos dessa outra maneira, colocando o artigo em qualquer lugar. E é por isso que vai se falar justamente da hierarquia desses elementos posicionados nessa linha. E quando eu falo dessa relação aí que não deve ser estabelecida com a gramática normativa, eu já te trago um outro exemplo. Quando a gente estuda o português na escola, a gente entende que, por exemplo, você só pode dizer eu o amo, que você não pode dizer eu amo ele, que essa forma está errada. Mas essa forma é uma forma gramaticalmente possível, sintaticamente possível no português do Brasil. Quem estuda sintaxe da perspectiva da linguística pode, por exemplo, se interessar por entender as diferenças sintáticas entre o português do Brasil e o português de Portugal. Eu deixo um estudo aqui, até relativamente antigo, da professora Charlotte Galvez, justamente mostrando, apontando essas diferenças. Esse eu amo ele é bem possível em português, a gente faz uso dele todos os dias, mas esse ele, como pronome do caso reto aí, não é possível nessa posição de objeto no português europeu. Não acontece do mesmo jeito. E aí eu acho interessante fazer esse paralelo com a gramática normativa aqui, desse ele, pronome oblíquo, como ele aparece em português brasileiro e português europeu, para te mostrar justamente que são coisas diferentes. Uma língua é a língua lá da gramática normativa, o que se espera num contexto, num registro formal e num dado contexto. Outra coisa são os estudos linguísticos que estão tentando entender como é que essa competência que a gente tem lá na cachola faz com que a gente faça um uso de um dado recurso numa língua e não em outra. Há línguas, por exemplo, como o latim, em que esse entendimento de onde deve se encaixar um dado elemento de uma sentença vai aparecer dentro da própria palavra, que são os casos que determinam se vai ser objeto direto, objeto indireto, e aqui usando os termos da própria gramática normativa para trazer aí essas informações. Uma coisa que em português do Brasil a gente não tem mais. Isso só vai aparecer em resquício nos pronomes. A gente não usa ele mandou uma carta para eu. A gente fala ele mandou uma carta para mim. Ou então, a gente diria ele mandou uma carta para eu me emocionar. Mas também já é possível dizer, a gente vê em português do Brasil, para mim me emocionar, né? Acho que isso também é possível em português do Brasil. Então, observe que interessante que você tem uma língua como a língua portuguesa que tem aí resquícios dessa marca na palavra, desse posicionamento sintático dessa palavra numa sentença, que é algo que é tão antigo e que se perdeu quase completamente, mas que se mantém aí, por exemplo, no caso desses pronomes. E aí, quando eu digo isso, eu acho importante a gente pensar, então, na relação entre a sintaxe e outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a morfossintaxe. Há, inclusive, lá uma discussão se é tudo morfossintaxe ou se não é tudo morfossintaxe. Esse não é o escopo dessa conversa de hoje, mas só para, de novo, te dar a ideia de mais uma tretinha que é possível. Os estudos morfológicos, sintáticos, tem que estar sempre relacionados ou não. Eu deixo aqui embaixo uma sugestão de um texto que vai falar um pouco sobre isso, quando discute, por exemplo, as contribuições do Matoso, ele mesmo, de quem a gente já falou aqui,
para a sintaxe e não só para a morfologia e a fonética e fonologia. E além disso, como eu já falei antes, tem essa treta justamente de você pensar qual é o nível, né, de análise, a gente olha para essa sentença isolada, como é que a gente pensa essa sentença, como é que os estudos da sintaxe vão olhar para a sentença, porque vai ter gente que vai dizer que ela só faz sentido dentro de um contexto, ou seja, dentro do texto. Então aí você tem justamente o que seria a interface da sintaxe com uma linguística mais do texto, que vai estar interessado em olhar para o texto como um todo. Tem, por exemplo, o pesquisador Van Dijk, que era alguém que estava a princípio interessado em pensar uma gramática do texto com base nas gramáticas pensadas por Chomsky, que tenta aí construir justamente esse conjunto de regras que seria mental, que nos permite construir um conjunto infinito aí de sentenças e tal. O Van Dijk vai entender que isso não é possível, que na verdade não é esse o caminho para se entender o texto. Então veja que é interessante também a gente pensar os estudos da sintaxe como muito marcadores de um lugar bem importante na linguística a partir justamente dos estudos de Chomsky. Então se a gente disse lá atrás que Saussure ele era um marco muito importante para pensar a língua, é alguém que vai fundar aí o estruturalismo, um marco importante para pensar a língua. Outro marco importante são os estudos de Chomsky sobre língua e sobre essa relação de competência e desempenho que ele traz para os estudos dele e que passa justamente pelos estudos da sintaxe, que é o foco de uma parte desses estudos que vão pensar aí competência e desempenho a partir do olhar justamente de Chomsky. Então, pensar a sintaxe, os estudos de sintaxe, é também pensar a importância dessas reflexões para todo um movimento que olha a língua de uma forma muito particular e que influenciou bastante um conjunto muito grande de estudos sobre língua, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo. Aqui eu dei uma extrapoladinha, não é mesmo? A gente estava falando de sintaxe, aí eu falei da importância de tudo isso para a linguística e tal, mas o objetivo desse vídeo é fazer justamente uma introdução bastante modesta do entendimento do que seria então a sintaxe e da sua importância para os estudos linguísticos no Brasil e no mundo. Eu deixo aqui embaixo alguns textos que avançam nessa conversa, há outras tantas coisas que devem ser pensadas e discutidas, e eu deixo aqui embaixo para você continuar acompanhando essas ideias todas. A gente se vê no próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!